Oi, gente. Enorme alegria começar o ano no República do Agro com vocês mais uma vez, desejando felicidade para todo mundo, que seja o melhor ano de todos nós em toda a vida e começar com o pé direito mesmo, ouvindo hoje as expressões mais importantes do direito agrário, sobretudo na questão ambiental. Samantha Pineda, a fada do Código Florestal. Essa menina, o que devemos a ela, acho difícil pagar algum dia na eternidade próxima. A Samantha tem um trabalho espetacular como advogada que é e conhece o tema ambiental, sustentabilidade, como se fosse uma engenheira agrônoma pós-graduada em qualquer disciplina. Então vai ser uma alegria abrir o ano 2025 com a Samantha. Samantha, querida, bem-vinda, tudo bem com você, meu bem? Roberto Rodrigues, como não estar bem com essa introdução 2025, pelo meu ídolo, minha inspiração nessa questão de agronegócio no Brasil, falando desse jeito de mim. Muito obrigada, eu estou ótima. Samantha, eu quero explorar você hoje bastante sobre um tema que está pululando aí, o tema da COP30, que vai acontecer em novembro, lá no Pará. Converso com muita gente, Samantha, muita gente preocupada com essa questão. Identifiquei 3 pontos, Samantha, que eu queria discutir com você. Primeiro ponto, a questão da infraestrutura logística para um evento dessa natureza em Belém. Está pronto, isso não está pronto? Segundo, ponto ainda mais relevante do que esse, é quem vai comandar esse processo que até agora não foi decidido por do governo. E terceiro, esse é o mais importante de todos, a agenda. Uma agenda que coloque o agro brasileiro na verdadeira grandeza que tem que ter frente ao mundo. E não se deixar mais uma vez ser destruído ou mal comparado para um momento dessa importância no mundo inteirinho. Então eu queria, Samantha, te ouvir sobre esses 3 temas. É isso? Ou tem mais alguma coisa, meu bem? Por favor. Roberto, eu acho que você abrangeu bem o que a gente precisa prestar atenção. A primeira coisa que a gente faz quando vai receber uma visita é organizar a casa, né? Ver se nós temos pratos suficientes, copos suficientes, se a casa está limpinha, se o elevador funciona ou se o portão está abrindo, fechando. Porque, de fato, é a primeira coisa que é o cartão de visitas. E em Belém nós temos muitos problemas. De fato, nós temos falta de saneamento básico. Isso é assim uma coisa que quem vai a Belém, a primeira coisa que vê quando desce ali no aeroporto é a questão do saneamento. O caminho do aeroporto para qualquer centro, para qualquer hotel, a gente percebe que falta realmente, e é no Pará como um todo, né? Não é só no Pará, mas no norte, Manaus, enfim, a gente vê em várias capitais ali do norte esse problema de saneamento. Para nós recebermos um evento que vai falar de meio ambiente, com esgoto a céu aberto, com lixo pela rua, vai ficar complicado. Então, a gente tem visto, o governador Helder Barbalho virou um canteiro de obras da cidade de Belém para tentar mexer nessa estrutura, mas eu não sei se para receber acima de 20 mil pessoas relevantes no mundo todo para falar de meio ambiente, se nós vamos estar com essas casas arrumadas, se não vai faltar um copo, não vai faltar um prato, alguém vai ter que dividir, estrutura hoteleira, estrutura de transporte. Eu acho que, de fato, a gente tem uma sensibilidade, uma fragilidade que nós precisamos olhar com um pouco mais de carinho nisso para ver se vai dar tempo e se a gente não vai passar vergonha e, por que não, ter um plano B. Vai fazer em Belém, mas com algumas ajudas de cidades próximas para poder dar estrutura para o evento. Até porque, né, Samantha, tem um problema sério, Samantha, que é a comparação com outras cópias, né? No Azerbaijão, em Dubai, uma estrutura espetacular, hoteleira, logística, infraestrutura, tudo funcionando, transporte, tudo perfeito. Então, nós não podemos pagar um mico nesse processo aí. Mas tudo bem. Isso aí, solução tem que ser feita pelo governador mesmo. Ele está cuidando do assunto, tomara que resolva tudo aí. Mas eu me preocupo muito também, Samantha, com essa questão da liderança do processo. Como é que você está vendo isso, bem? Olha, aqui em Brasília tem que ser forte, viu, Roberto? Porque todo dia a gente acorda com uma novidade. Eu estou morando aqui faz 2 anos e eu ainda não acostumei com essa falta de planejamento. A gente que olha para um governo, e eu não estou falando mal deste governo, nem do governo anterior, nem do próximo, eu estou dizendo de estrutura de planejamento de governo brasileiro. Não existe um plano. Então, como a gente percebe, já foram falados aí nomes
que vão estar na liderança desse processo. Dentro do Ministério de Relações Exteriores, a gente tem, claro, os embaixadores, tem gente puxando o carro, mas quem é o dono da COP do Brasil? Quem vai ser o cara que vai falar pelo governo, que vai juntar, como a gente fala lá na roça, o Lé com o Cré? Quem vai trazer os setores interessados? Quem vai fazer a organização disso? Não temos este nome ainda. Nós temos aqui uma comissão criada pelo governo federal que junta bastante pessoas, que coloca muitos ministérios na mesa, mas sem uma liderança. E cachorro que tem 2 donos passa fome, né? Não existe ainda um plano traçado. E, ao meu ver, emendando com o seu comentário anterior, né, para a gente não passar vergonha com os anteriores, a gente já está atrasado. Eu fui na COP 20, que foi na África, no Egito, foi a 27 ou 26, não, 26 foi em Glasgow, foi maravilhosa. A COP 27, que foi no Egito, nós tivemos problemas lá de água, quando choveu, água passando por dentro da área lá de exposição, tivemos falta de comida, as lanchonetes, os restaurantes não eram... Só que a gente sabia com quem falar. No primeiro e no segundo dia teve esse problema, tinha um comitê que resolvia, inclusive, problemas de alimentação, problemas de logística, problemas de transporte, todos os problemas tinham um dono, e isso fez com que os problemas que surgiram fossem resolvidos rapidamente. Então, o Brasil precisa, com urgência, dizer para nós quem vai ser essa autoridade climática, quem vai ser essa liderança de COP30, para que a gente possa começar a estratificar isso, né? Não governa quem não divide. Então, a gente precisa dividir em vários setores esse grande evento para a gente, de fato, não passar vergonha. Com a estrutura e com a parte de liderança, que vai desembocar exatamente onde você fala, né, Roberto? Que é a agenda. Ainda não temos. Agora, se está em Brasília, você deve estar ouvindo essa coisa todo dia. Quem é citado, quem não está. Eu ouço muito e torço muito para que seja o embaixador André Corrêa do Lago. Ele conhece profundamente o tema, além de ser um diplomata da melhor competência, maior categoria, de uma lianesa fora do comum, e conhece todo mundo nessa área também. Então eu torço muito que seja ele. Espero que essa decisão seja tomada... Eu também torço, viu, Roberto? Porque ele já vem envolvido nessas questões há bastante tempo, ele conhece os setores, ele conhece a mineração, conhece o agro, conhece a indústria e conhece as questões ambientais. Mas eu percebo que já devia ter sido batido o martelo no nome dele, mas por que não houve essa decisão ainda? Isso é que me preocupa. Quando não há uma certeza a respeito, fica aí essa coisa de que não é um nome ainda que foi colocado. É igual a autoridade climática. Eu já ouvi falar do Alckmin, por exemplo, que foi governador de São Paulo por muito tempo, que entende de todos os setores, mas aí vem nome de ONG, vem nome de internacional, e a gente fica numa insegurança. Eu acho que o embaixador André Corrêa do Lago seria a pessoa para ser o presidente da COP, e o nosso vice-presidente, o Geraldo Alckmin, poderia ser a autoridade climática do Brasil, mas eu não vejo ainda consenso nesses nomes, a gente só fica aqui na torcida. Muito ruim, Samantha, muito ruim, porque há menos de 11 meses da COP, nós estamos ainda saindo em definição, já era para estar liderando todas as discussões, todas as instituições públicas e privadas trabalhando junto. O próprio Ministério da Agricultura, que tem um papel relevante para fazer isso aí, não tem sido colocado adequadamente nesse processo. A agricultura vai ser o importante tema da COP, né? E nós precisamos muito da agricultura trabalhando forte nesse processo aí. Samantha, nós temos um pequeno intervalo agora, bem, mas eu queria muito entrar, depois do intervalo, no tema que é o mais importante, ao meu ver, que é a agenda para isso aí. Você está aí em Brasília, acompanha todo mundo. CNA, OCP, CNI, CNC, você conhece todo mundo. Você vê o governo também se mexendo por aí. Então, a definição dessa agenda me parece a coisa central. Então, eu queria muito ouvi-la sobre esse tema daqui a um minutinho quando ele votar. Tudo bem? Combinado. Até já. Então, vamos lá. Gente, um minutinho. A gente vai e volta num instantinho. Já. Até já.
Oi, gente. Nesse Primeira República do ano, estou conversando com a Samantha Pineda, que é uma divina inspiração, tem sido, na área de sustentabilidade do Brasil, a grande protagonista do Código Florestal, uma pessoa formidável. Estamos tratando de um tema central ao Brasil no ano de 2025, que é a COP30. Primeira parte do programa, falamos sobre a questão de infraestrutura e logística e a questão de liderança do projeto, que até agora o governo definiu quem vai tomar conta da COP30 ainda. Agora, Samantha, querida, eu queria estar no tema mais espinhoso de todos e que é realmente o mais importante para nós, que é a agenda. Quem está cuidando da agenda? Ou tem muita gente cuidando? Como é que vai ser essa agenda para nós? Primeiro, né, tem agenda. Roberto, eu queria dar um passo atrás para a gente falar um pouquinho, porque ninguém gere o que não conhece. A gente não consegue colocar uma agenda de COP30 com o que a gente quer falar se a gente ainda dentro do próprio governo não tem um consenso a respeito das coisas que se falam. Nós temos um momento político de reforma tributária, acabamos de fazer a regulamentação de reforma tributária, está todo mundo tentando se olhar, se ver ainda, então o tema econômico ele está muito pujante na nossa discussão. Nós estamos num momento que acabou de ser aprovado o mercado de carbono no Brasil, tem que regulamentar essa legislação, e esse mercado de carbono não colocou o agro de uma forma proposital. 36 mercados de carbono regulados no mundo, o agro não está em nenhum deles, por diversos temas. Primeiro, porque precisamos de segurança alimentar, não podemos arriscar isso no mundo. Segundo, porque as metodologias de medição são muito complexas, ora se planta milho, ora se planta trigo, ora se planta café, se cria gado. A gente usa insumos das mais variadas fontes, né, químicos, biológicos. Aprovamos e conseguimos ter uma lei de bioinsumos no Brasil. Então, o que me parece é que nós estamos num momento tão agitado no Brasil, com agendas super importantes, combustível do futuro, que o que me parece aqui em Brasília é que está todo mundo ocupado e ninguém está olhando para a parte da agenda. E isso é muito preocupante, porque os setores que precisam estar lá, qual é o fim da COP? Discutir como diminuir a emissão de gás de efeito estufa, ponto. O objetivo de uma Conferência Mundial do Clima é olhar para a ciência, que nos disse que o maior efeito climático vem sendo provocado por emissão de gás de efeito estufa, que principalmente é gerado por queima de combustível fóssil para a geração de energia elétrica, energia de transporte, avião, navio, energia de movimentação de indústrias, aquecimento de casas, etc. E os maiores emissores, Estados Unidos, China, União Europeia e Índia, são pessoas que estão discutindo outra coisa, são estados que estão discutindo outra coisa. Então, enquanto o Brasil não olhar para esse contexto geopolítico, entender o que a gente precisa fazer nessa COP, olhar para o nosso contexto político nacional e colocar isso numa lista, a gente não vai conseguir. Então, o que eu percebo não há uma definição de agenda, a gente continua batendo num discurso raso de desmatamento zero, que temos que diminuir desmatamento. Eu concordo plenamente que é urgente nós zerarmos o desmatamento ilegal no Brasil. A gente já tem a melhor lei para isso. O que falta? Falta política pública. E não está organizada para fazer isso acabar. Então, o meu medo é que a falta de agenda e essa gama de outros acontecimentos que estão aí principalmente no primeiro trimestre do Brasil agora, desse ano de 2025, tirem a oportunidade do Brasil se organizar para mostrar o que vem fazendo de diferente, tanto na sua mineração legal, quanto no nosso agro, que a gente sabe que tem um diferencial gigantesco de produção, mas eu não vejo essa organização, até porque isso a gente emenda no que falou no bloco anterior. Se não tem autoridade climática nomeada, se não tem o presidente da COP do Brasil, quem que vai cuidar? Quem que vai distribuir as tarefas? Então, não temos essas autoridades e não temos uma agenda clara. Cada um quer fazer a sua agenda, mas o ponto que tem que concentrar para conversar, eu não estou vendo acontecer. Espero que a partir de fevereiro eu possa vir aqui te trazer outras notícias, Roberto. Olha, essa última parte que você colocou é o que me preocupa. Cada um quer fazer a sua agenda. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razões importantes para mostrar, todo mundo tem coisas a destacar no seu processo de desenvolvimento,
A agricultura, a pecuária, a indústria, todo mundo tem o que fazer. Então, o medo que eu tenho é de que, além de não ter uma agenda articulada, é ter agendas que conflitem entre si na hora do vamos ver. Você chega lá, olha, agricultura não é bem assim, é assado. A turma do meio ambiente tem uma... Então, me incomoda muito essa preocupação. E acho que é papel nosso da comunicação, você particularmente, que tem uma liderança muito grande nisso, pressionar na direção de que haja essa construção de uma agenda. Eu, inclusive, no final do ano, tivemos uma reunião grande em Santa Catarina, com a ministra Tereza Cristina também, com gente do governo, e nós fizemos, estava também o pessoal da FPA, o Pedro Lupion, a equipe dele e tal, e nós preparamos uma proposta que foi encaminhada pela Tereza Cristina ao ministro Fávaro, para ele coordenar isso, porque ele é o nosso representante, é o nosso líder nesse processo todo. Então, a gente espera que ele coordene, pelo menos do nosso lado, e que converse a partir da posição dele no governo com outros lados, ele tem uma agenda comum. Bom, então nós estamos sintonizados. Você e eu estava preocupado, agora me preocupou mais ainda, viu, bem? Porque a coisa realmente está meio desarrumada. Mas, não, deixa eu só fazer um complemento aqui, Roberto. O Carlos Fávaro, que é o nosso líder nesse processo no governo, precisa conversar com o ministro Paulo Teixeira, lembrando que esse governo dividiu a agricultura em duas, que é uma só, né? Mas, enfim, a gente precisa envolver, porque o que me preocupa também é isso. Primeiro, temos agendas conflitantes, um fala que é uma coisa, outro fala que é outra. Isso já seria ruim entre agricultura e meio ambiente. Você imagina entre agricultura e agricultura, porque são dois ministérios. E o segundo ponto é que eu já tenho ouvido rumores de eventos paralelos. O agro quer fazer alguns setores, algumas federações falando em fazer a COP do agro, alguns outros dizendo da COP da mineração, junto com a COP que vai acontecer. COP da floresta, estão falando, a COP da floresta. Quer dizer, não faz o menor sentido. Será que nós vamos conversar com todos os setores para sermos a COP? Que o Brasil vai trazer um monte de solução tecnológica, um monte de ciência, um monte de exemplo para que a gente possa fazer diferente, que a gente possa levar essas tecnologias para lá ou mostrar que nós temos uma matriz energética limpa para atrair indústrias de fora para cá, para o Brasil, e pegar isso tudo e fazer uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico sustentável, ou que a gente não vai conseguir arrumar a casa e falar a mesma língua. Então, também tenho esse medo, Roberto. Espero que estejamos errados. Samantha, acho que está enfocado esse temário para a gente aí, mas eu queria aproveitar nesse mesmo tema, falar sobre o Código Florestal. O Código Florestal foi uma conquista nossa, do Brasil, ambientalistas, produtores. Você teve um papel central nisso, ajudando esse grande Aldo Rebelo a conseguir montar esse projeto para nós. Até hoje, os ambientalistas não aceitaram o Código Florestal, 12 anos depois de aprovado, 13 anos depois de aprovado. E ainda há uma discussão, e o código não foi implementado ainda. Seria um trunfo extraordinário para te mostrar na COP30. O que você me fala sobre o Código Florestal? Bem, qual é o que está atrapalhando isso e por que não avança essa questão? Você imagina o trunfo a gente explicar para todos esses gringos que não entendem isso, que nós temos na Amazônia como se fosse um prédio de 100 apartamentos, onde a gente só pode alugar 20, né? Que é a nossa reserva legal da Amazônia. Na COP26, que foi em Glasgow, o próprio Barack Obama disse que o Código Florestal era a melhor lei ambiental do planeta. Então, a gente tem uma lei realmente diferenciada do ponto de vista ambiental, onde a gente protege tudo que é importante, tudo que é ambientalmente relevante, cada margem de rio, cada nascente, cada encosta está protegida. E nós não conseguimos implementar. Eu atribuo isso, Roberto, primeiro a essa fala sua que é muito pertinente. Os ambientalistas não aceitaram ainda o Código Florestal, eles queriam mais. Eu entendo que é um movimento ambientalista que não é o movimento ambientalista legítimo, porque existe sim um movimento ambientalista legítimo que está ajudando a implementar o Código Florestal e existe um movimento de ambientalistas que trabalham para o interesse do nosso concorrente comercial. A gente não pode tirar essa malícia, de fato, que existe nessas sutilezas de colocar barreira comercial travestida de barreira verde, né?
Mas, dito isso, eu acho que o problema é, primeiro ponto, falta de vontade política. O que aconteceu com o cadastro ambiental rural? Ninguém sabe. Foi parar no Ministério da Integração, aí então, são 6 milhões de cadastros, esses CAR estão lá sob a tutela de 6 pessoas, 6 dirigentes ali daquele determinado departamento do Ministério de Integração. Então, se a gente fizer uma conta rasa, é 1 milhão de CAR para cada pessoa. Como é que você vai conseguir fazer esse gerenciamento? O governo tem que dar uma base para os estados poderem fazer as suas análises. Quando aconteceu o governo federal fornecer uma análise dinamizada do CAR e houve vontade política de um estado de pegar essa análise dinamizada e aplicar, que o único estado foi o estado de São Paulo, isso aconteceu e rodou. O secretário de Agricultura da época de São Paulo era o Chiquinho Maturro, nosso amigo querido, agarrou isso com unhas e dentes e falou, vamos rodar o CAR em São Paulo, e conseguiu fazer as análises. É o estado que mais tem análises concluídas de cadastro ambiental rural, e isso faz com que seja o estado que mais consegue fazer projeto de pagamento por serviço ambiental, porque comprova o cumprimento da legislação local. Então, faltou vontade do governo federal, faltaram estrutura, recurso e também vontade de governos estaduais, e esse oportunismo aí de deixar o CAR na geladeira, para quem era contra o Código Florestal é ótimo, porque sem cadastro ambiental rural não tem Código Florestal. Estamos perdendo esse bonde. Infelizmente, nós vamos ter depois, quando esse CAR voltar a ser operativo e a gente puder olhar, vai ter acontecido um monte de coisa, desmatamento ilegal, invasão de área, enfim, ninguém fala em regularização fundiária para que a gente consiga. E pior, saiu agora em dezembro, dia 19 de dezembro, uma resolução do Conselho Monetário Nacional dizendo que áreas situadas em florestas públicas, que é o que o governo entende como área devoluta, não vai poder ter acesso a crédito. Tem gente que está em cima dessas áreas há gerações produzindo. Então, a impressão que me dá é que não só esconderam o CAR, como estão desmontando devagarinho a estrutura que podia servir de base para implantar o Código Florestal. E o setor está ainda meio que dormindo, não acordou para cobrar isso do governo como deveria. Duro, ano novo, problema velho, né, Samantha? Ano novo, problema velho. Mas vamos enfrentar isso. Samantha, nós temos que ir terminando aqui essa conversa nossa, porque o tempo é contra nós. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Eu fiz uma proposta à Band, a gente tem um programa semanal de fevereiro em diante sobre a COP30. Para esgotar assunto toda semana, ter 1 hora olhando isso aí, conversando com todo mundo, governo, todo privado, instituições, para a gente colocar o Brasil inteiro a par desse tema. Vamos nessa, você topa? Perfeitíssimo, topo, fico lisonjeada com esse convite, topo, porque aí a gente põe uma lupa em todos os setores, em todos os governos, em todas as lideranças. Eu acho excelente, Roberto, grande proposta, como sempre, você pensando no Brasil. Vamos nessa então, meu bem. Olha, Samantha, muito obrigado. Foi uma alegria ter você no primeiro programa do ano. E mais uma vez, com o teu brilho iluminando o nosso programa e aqui é o meu escritório na Getúlio Vargas. Muito obrigado, meu bem. Tudo de bom para vocês em 2025. Obrigada, é um prazer, foi um prazer, que Deus nos ilumine, que a gente vá no rumo certo. Obrigada. Olha, gente, ouvir a Samantha Pineda é um privilégio para todos nós. Ela conhece o assunto profundamente, conhece o que está acontecendo no país, está lidando com esse troço o dia inteiro lá em Brasília. Então, nós estamos conversando com quem sabe. E nada melhor do que aprender com quem sabe. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.